Muito boa tarde, como estão vocês? Tudo bem? Vamos chegando, é o nosso momento de reabastecimento. A viagem é longa, o carro ameaça parar por falta de gasolina, não é? Quem não sente isso? Uma queda de energia tão grande que parece que não se vai conseguir fazer nada. Fundamental sabermos qual é o posto, como proceder para abastecer, senão vamos ficar na mão. Vamos lá? É o nosso cantinho espiritualista. Conheça-se, amplie os modos de abastecimento. Contato com a natureza, a arte elevada, imagens inspiradoras, vídeos inspiradores. Precisamos de um arsenal de reabastecimento nesses nossos tempos. Que esse nosso cantinho seja apenas mas um bom caminho de reabastecimento, de reenergização, de harmonização, de boa sintonização. Muito feliz pela sua presença. Vamos nós então no nosso estudo de hoje. Lembrando o livro O Consolador, Chico Xavier e Emmanuel, um livro organizado em centenas de perguntas e respostas que, focando ciência, filosofia e religião, abarcam uma revisão espiritual, do ponto de vista espiritual, de todo o conhecimento humano praticamente. Estamos no terceiro bloco, que é o bloco da religião, e passa-se em revista aqui os mais desafiadores preceitos evangélicos, para que possamos entender o que realmente precisa ser entendido. Vamos lá? Emmanuel é o nosso consultor. Nada melhor. Estamos então na pergunta 345 e a passagem de hoje é sobre a outra face. A pergunta diz assim: o preceito evangélico, se alguém te bater numa face, apresenta-lhe a outra, deve ser observado pelo cristão, mesmo quando seja vítima de agressão corporal, agressão física, não provocada? A resposta de Emmanuel vem assim: o homem terrestre, com as suas taras seculares, tem inventado numerosos recursos humanos para justificar a chamada legítima defesa, mas a realidade é que toda a defesa da criatura está em Deus. E Deus sendo amor, a realidade é que toda a defesa da criatura está no amor. Olha aqui, ponto de vista, que preceito desafiador para todos nós. Não é? Efetivamente, a chamada legítima defesa, há poucas décadas atrás, atingia a honra. O marido que visse a sua esposa tendo relações com outra pessoa, o marido que fosse humilhado, o marido que, porque sempre era, claro, a lei voltada ao marido.
justificava-se até o assassinato como legítima defesa da honra. Quando surgiu o Espiritismo na Europa, seria desonroso não participar de um duelo ao qual se foi desafiado. Duelo que coloca a criatura entre duas alternativas. Você prefere ser assassino ou ser assassinado? Vejam o absurdo da situação. Extremamente importante entendermos essa questão da outra face. Que inclusive tem como origem o próprio duelo, já que uma das maneiras de um cavaleiro desafiar outro era tirar a sua luva e com ela atingir a face daquele que ele queria desafiar. Como entender o preceito de Jesus? Há limites para essa proposição? Vejamos o que Emmanuel diz. Primeiro, ele considera isso, que exageramos, inventamos numerosos recursos para justificar a chamada legítima defesa. Mas a realidade é que toda a defesa da criatura está em Deus, está no amor. E continua. Somos de parecer que agindo o homem com a chave da fraternidade cristã, pode-se extinguir o fermento da agressão com a luz do bem e da serenidade moral. Com a boa atitude, com a paz imbuindo, mergulhando, contaminando positivamente toda a palavra e todo gesto, é praticamente universal o desarmamento de espíritos por parte das pessoas. Como é que você acha que Jesus conseguiu calar aqueles homens que desejavam matar a mulher pega em flagrante de adultério? Como ele conseguiu conter a multidão assassina apenas com palavras? Não foi apenas com palavras. É que as palavras de Jesus estavam mergulhadas num amor tão grande, tão profundo, que desarmava. Fantástico pensar nisso, não é? Termina ele, Emmanuel, dizendo assim para essa questão de dar a outra face. Acreditando, contudo, no fracasso de todas as tentativas pacíficas. Não todas as tentativas existentes. Cada criatura tem o seu repertório e, sendo a criatura limitada, será limitado também o seu repertório. É mentira esse negócio de que eu já fiz de tudo. Ninguém nunca fez de tudo. Nossas alternativas, nosso repertório de soluções é compatível, é limitado pela nossa pouca evolução. Mas aceito isso, aceito os limites de cada pessoa. Quando essa pessoa esgotou as suas alternativas, o cristão sincero, na sua feição individual, nunca deverá cair ao nível do agressor. Sabendo estabelecer em todas as circunstâncias a diferença entre os seus valores morais e os instintos animalizados da violência física.
Aqui, Emmanuel coloca uma cunha, uma diferença fundamental entre a atitude normal, a atitude da lei, a moral humana e a moral evangélica. A legítima defesa exige uma compatibilidade, uma igualdade de situações. Se uma pessoa vem e lhe ofende com palavras, não se justifica você agredi-la fisicamente. Se ela vem com um pedaço de pau, não se justifica atirar com arma de fogo. Se ela ameaça, não podemos realizar a agressão. Exige uma compatibilidade, senão não é legítima a defesa. Passa a ser um ataque ilegítimo. Esse é o preceito, o entendimento humano. Emmanuel, porém, nos coloca que o cristão sincero nunca deve cair ao nível do agressor. Que aquela compatibilidade, aquele nível buscado na legítima defesa humana, não é legítima do ponto de vista do cristão. Que nunca deverá cair no nível do agressor, sabendo estabelecer em todas as circunstâncias a diferença entre os seus valores morais e os instintos animalizados da violência física. Então, palavras, gestos, tom de voz, olhar, fazem um arcabouço de manifestações que, quando imbuídos de paz, de amor, desarma, conforme o estágio de evolução, qualquer pessoa. E não desarmando, no limite, façamos como Chico Xavier, que diz: é preferível ser assassinado do que ser assassino. Ah, mas eu perco a vida. O corpo é como uma roupa. Por causa de perder uma roupa, é legítimo que uma pessoa se condene a dezenas de anos de prisão? Por causa do corpo de uma vida, é legítimo que o agredido comprometa muitas vidas pelo assassinato, pela crueldade, pelo ódio? Pensemos a respeito disso. São proposições, sim, desafiadoras, mas o Evangelho precisa nos desafiar. Se for para acomodar, se for para justificar, se for para referendar, reforçar as nossas violências, ele se torna desnecessário. Ele é necessário exatamente por desafiar os nossos padrões. Muito bem, vamos agora fazer uma figura de entendimento dessa passagem. Qual o papel, inicialmente, pensar sobre qual o papel do inimigo no nosso processo evolutivo? Lembro sempre da passagem de Alberto Almeida, já citada aqui, médico psiquiatra, que nos seus grupos terapêuticos, quando uma pessoa vem se queixar de outra, ele diz: doeu, é teu. Eu quero dizer o que é isso? Que muitas pessoas fazem coisas erradas, mais precisamente, que todas as pessoas, 8 bilhões no mundo, fazem coisas erradas. Por que só algumas mexem com você? Por que só algumas te irritam?
porque atingem o seu ponto fraco. Assim sendo, o inimigo, a função terapêutica do inimigo é o aparelho diagnóstico do hospital de Deus. O que um doente faz diante de um aparelho diagnóstico? Resiste? Briga com ele? Claro que não. O aparelho diagnóstico está lhe prestando um serviço. O inimigo, sem saber, é claro, nos presta um serviço que nem os maiores amigos, os maiores afetos nos prestam. Apontar nossos pontos fracos. Aparelho diagnóstico, diante do qual precisamos baixar o orgulho, a honra, a arrogância, reconhecer que ele encontrou e atingiu o seu ponto fraco e curá-lo, e superar esse ponto fraco e fortalecer-se. Imaginemos aqui, por uma metáfora, que alguém vai fazer uma viagem longa. A providência básica é levar o carro para uma revisão. Que dizer se no prazo dado pelo mecânico você volta à oficina e ele fala: senhor, o seu carro, examinei todo o lado direito e o seu lado direito do seu carro está ótimo. Os pneus, os amortecedores, a parte do motor do lado direito está toda ótima. O que você falaria para o mecânico? Mas, meu amigo, e o lado esquerdo do carro? O que você faria com o mecânico? Ofereceria ao mecânico o outro lado do carro. Se for verdade, como colocamos aqui, que a função terapêutica do inimigo em nossas vidas é de aparelho diagnóstico, oferecer a outra face pode ser oferecer o corpo todo para diagnóstico no hospital, possibilitando assim a cura. Possibilitando assim a cura. Ofereçamos a outra face. Aprendamos a submeter todo o nosso ser, a integralidade, a totalidade do nosso ser às situações da vida, observando as nossas reações e jamais atacando as outras pessoas que são doentes, que são violentas, que têm os seus venenos, mas que cabe a nós, evidentemente, não trazer as suas desarmonias, as suas violências, os seus venenos para nós. Desde a escola, quem não teve uma mãe, uma tia, um irmão que nos aconselhou diante de colegas de escola que tentavam atingir nosso ponto fraco? Minha mãe falava assim: faça cara de parede. Mesmo que esteja mexido por dentro, não passe recibo, como se falava antigamente. Porque se você mostrar que se irritou, vai ser atingido sempre. Claro que isso tem sentido no contexto das disputas infantis numa escola. No processo espiritual, o que faz sentido é: se você percebe, sempre que você perceber que uma notícia, que uma outra pessoa mexeram com você, tome essa revelação,
Tome essa percepção como uma informação preciosa na sua cura. Eu me irrito muito quando aparece um tipo de crime X. Por que esse crime e não outros? Eu fico fora de mim quando eu vejo tal situação. Doeu? É teu. Saia da posição cômoda de demonização do outro. Perceba e pergunte para si mesmo: por que me irritou tanto? E diante da posição tão factível, tão realista, de que a pessoa o atingiu na sua fragilidade, no seu ponto fraco, faça o que cabe a todo doente que foi diagnosticado. Peça, enfrente, assuma o tratamento com todas as suas forças. Quem não aceita as dores da vida, quem briga com a vida, quem se revolta com a vida, está jogando o remédio fora. Quem briga e se revolta com os inimigos, com as pessoas que o irritam, está jogando o diagnóstico fora. Esses não poderão se curar, ao menos enquanto não mudarem de atitude. Então ofereça outra face a todos aqueles, a todas as situações que o irritarem, que mexerem com você, e questione-se: por quê? O que a vida está querendo me ensinar? Do que a vida está querendo me curar com isso? Confie, faça a sua parte, transforme-se. É a única coisa lógica e responsável a ser feita diante da irritação, diante da dor, diante do inimigo. Ofereça outra face, porque essa é a maneira de você crescer. Pense nisso. Muito boa noite a todos, saudar os amigos que estão aqui, Suzana Sasaki, Marco Aurélio Trindade, Andréa Silva, Éber Oliveira Júnior, muito legal ter você aqui, Éber. Enir Cajazeira, pedindo vibrações pela amiga Mônica, que ela e todas as pessoas que estejam fragilizadas de alguma forma, desarmonizadas, recebam dessa luz que emana dos nossos corações, que nós recolhemos da natureza, que nós multiplicamos no amor de Deus, para disseminar, transbordar por toda a humanidade. Assim seja, graças a Deus. E a saudação de Enir Cajazeira e Adelaide Dias. Se vocês entendem que nesse momento de polarizações, o do eu é teu, o dar a outra face é mesmo imprescindível, fundamental para o nosso equilíbrio, compartilhe, estude, pratique Jesus Cristo. Nada mais urgente. Paz e bem a todos. Amanhã continuaremos nossos estudos. Venha conosco, chame os amigos, compartilhe. É fundamental multiplicar o pão que vem do alto. Até a próxima, um grande abraço